Então, senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao canal Pode Tá, um podcast totalmente voltado ao empreendedorismo, sonhos, carreiras, trajetórias. E hoje eu estou com uma convidada especial, um tema muito importante. Mas antes de apresentá-la, eu vou pedir para você curtir, comentar, compartilhar, se inscrever para essas histórias e outras atingir o máximo de pessoas e dar aquele virada de chave, aquele clique. Let's bora? Hoje eu estou com a minha convidada Sundari. Ela é terapeuta tântrica. Sim. Vamos falar sobre esse assunto que é muito importante. Fica com a gente. Mas antes de tudo, eu vou pedir para você se apresentar. Muito prazer, Tati tá aqui, falar com você pessoalmente. Quero Muito dizer que é obrigada. uma honra. Acompanho os seus conteúdos. É muito inspirador como empresária, como empreendedora. Então, obrigada pelo seu trabalho, pelas entrevistas que você traz aqui. E me apresentando, eu sou a Sundari. Sundari é um nome de batismo tântrico. Quando a gente faz a formação, a gente renasce. E aí, eu quero ter a oportunidade de contar um pouquinho do que é esse renascimento dentro dessa filosofia maravilhosa de cura. Sou empresária, empreendedora. Tenho um espaço terapêutico chamado Arta Práticas Integrativas no Brooklyn. E aí, vim construindo uma carreira dentro dessa missão, que eu considero uma missão de cura muito bonita em relação ao corpo, à sexualidade, uma área tão importante da nossa vida. E, juntamente com essa missão, me desenvolvendo como empreendedora, o que é um grande desafio. Sim. Né? Então, estou aqui com muita alegria, com muita felicidade para trazer um pouquinho desse mundo para você. E, de repente, quem quiser entrar nessa área, né, o mundo precisa de terapeutas. Gente, eu fiquei, assim, encantada e até curiosa, no sentido de, para explicar o porquê, né, que as pessoas... Ela tem a parte de atendimento, a gente vai falar sobre isso, ela tem a parte de atendimento e tem a parte de curso, né? Sim. Vamos começar pelo curso, para a Certo. gente entender como que funciona o seu espaço, para quem quiser trabalhar nessa área, ingressar nessa área. Uhum. Tem a formação de terapeuta tântrico, que aí vai abranger mais conteúdos em relação ao Tantra. Não só em relação ao Tantra, mas em relação também a terapias complementares. Certo. Porque a gente considera um terapeuta tântrico um terapeuta multidisciplinar. Ele precisa dominar não só ali a massagem tântrica em si, mas ele precisa compreender qual que é a dinâmica de instalação de traumas no corpo daquela pessoa, uma vez que ele entende que ele é um terapeuta corporal. Sim. E ali a principal missão dele é ajudar aquele corpo a liberar esses traumas que estão atrapalhando a pessoa de ter todo o potencial energético, de vitalidade, de vida que ela pode ter. Então, o terapeuta tântrico precisa entender, desde o início do atendimento, a parte de anamnese, então, como identificar ali a necessidade do cliente, entender como que instalou aquele trauma e ter ali uma série de ferramentas, sejam meditações ativas, sejam algumas técnicas complementares que a gente utiliza, que a gente importa de outras culturas também, que é, por exemplo, o Ho'oponopono, a gente utiliza bastante. PNL, né, que é a programação neurolinguística. Sim. A gente importa muitos conteúdos de outras áreas que não são intituladas de Tantra para trazer para a terapia tântrica ainda uma efetividade ainda maior. Sim. A própria terapia tântrica em si, ela é multidisciplinar, porque ela une a meditação ativa, que foi desenvolvida principalmente ali dentro do ashram, do Osho, as meditações ativas. Ela importa o entendimento do corpo e das couraças musculares que o William Reich traz. Ali, o William Reich era um seguidor do Freud e ele percebeu, num estudo de mais de 20 anos, que o corpo carrega traumas. Sim. E que as neuroses estão diretamente relacionadas a couraças musculares. Então, dentro da terapia tântrica, tem a sensitive massagem, que é um toque bem sutil, que foi justamente desenvolvido dentro desse conhecimento. Olha, E ela traz a massagem íntima, que é na região íntima, Sim. que foi desenvolvida pelo sexólogo Joseph Kramer. Então, é multidisciplinar. Exato. Para tratar do corpo.
E quando a gente fala de Tantra, né? O que é o Tantra em si? Exato, eu ia realmente pedir para você explicar para quem não tem esse conhecimento, não tem esse entendimento. Perfeito. O Tantra é uma filosofia milenar que data antes da civilização. Não se sabe ao certo precisar a data onde os primeiros povos tântricos, em que os primeiros povos tântricos surgiram. Sim. Mas foi antes da civilização. Tem conteúdos que falam de 5.000 anos antes de Cristo, 7.000 anos antes de Cristo. E muito se baseia também no culto à Grande Mãe, que mostra que em vários lugares, quando a gente vivia ali num sistema tribal, em vários sistemas do mundo, ainda que não era global, né, não era uma coisa globalizada, tinha a representação do feminino como algo sagrado, como um sinônimo de fartura, um sinônimo de amor, um sinônimo de sacralidade mesmo. Sim. Né? E aí esses povos, que foram chamados os Drávidas, eles eram de uma região ali chamada Mohenjo-Daro, onde hoje fica o Paquistão. Nessa região, eles tinham um sistema matriarcal, onde eles viam o feminino como algo sagrado. Sim. As mulheres eram sacerdotisas e a energia do corpo, foi ali que se desenvolveu o entendimento dos chakras. O yoga nasceu do Tantra, o pompoarismo nasceu do Tantra. Sim. Então, toda vez que você vai pesquisar, as religiões foram influenciadas diretamente pelo Tantra. Então, o budismo, o jainismo, o taoísmo, o hinduísmo, muitas religiões foram influenciadas por esse conhecimento da anatomia energética do corpo. Sim. Que traz o Tantra. E o que é o Tantra em si? É o entendimento dessa tecnologia aqui. Nós temos um corpo, tanto físico quanto energético. E a gente não sabe como lidar com esse corpo. É você entender que se você fazer determinada coisa com o seu corpo, determinado movimento, determinada postura, você vai produzir determinado hormônio, você vai se sentir melhor ou você vai se sentir pior. Sim. E aprendendo a lidar com esse corpo e com tudo que ele tem. E quando a gente fala tudo, engloba também energia sexual. Sim. Sim. E aprendendo a conhecer esse corpo e a lidar com essa ferramenta maravilhosa de energia, que é a energia sexual, a mais poderosa que a gente tem, que a gente cria bebês com ela. Sim. Então, aprender a lidar com isso e canalizar isso para o seu crescimento, para o seu desenvolvimento, vai te trazer mais felicidade, vai te trazer mais equilíbrio. Você não vai ficar brigando com as pessoas na fila do mercado. Sim. Você não vai brigar mais Verdade, no exatamente. trânsito, entende? Sim. Então, o Tantra é isso. É conhecimento sobre quem nós somos. O nosso corpo, a nossa energia. Isso de forma integral. E à medida que você se conhece, você vai tirando as suas barreiras, você vai limpando as coisas que estão te atrapalhando, sejam emoções, seja falta de maturidade emocional, espiritual, qual seja dificuldades que você carrega da sua família. Sim. Né, crenças limitantes ali que você carrega. Então, quando você vai, de fato, conhecer o que verdadeiramente é essa filosofia, você entende que muita coisa que vende por aí não tem nada a ver com o que realmente é. Sim, que é bom você tocar nesse ponto para explicar até a questão do respeito e a sua área de atuação, ela tem toda uma questão psicológica, né? Tem a questão do corpo, de cuidar do corpo, de cuidar da mente, num contexto geral, que a gente fala, né, a gente conversou aqui nos bastidores justamente por isso. Mas eu vou pedir para você explicar o tempo que uma pessoa leva para poder ter esse curso e já poder atender, para quem tiver interesse. O curso, ele tem uma carga horária de 100 horas. Certo. E aí a pessoa vai fazendo essas 100 horas, geralmente são imersivos, ou você fica vários dias fazendo dentro de uma imersão, ou você fica, os modelos que tem hoje, ou você fica em torno de 15 dias imerso,
fazendo o curso, fazendo todos os dias práticas em você mesmo, para você poder reprogramar o teu corpo, entender como que funciona a ferramenta, para depois você passar. Sim. Ou você fica finais de semana, então vários finais de semanas ao longo do ano, para que você possa vivenciar da mesma maneira, só que de uma maneira mais espaçada. Sim. Então depende. Em média, a carga horária do curso é de 100 horas. Certo. Para que a pessoa possa ter o mínimo, do básico ali para ela começar a iniciar um atendimento. Tem pessoas que fazem o curso livre, tem muitos lugares que oferecem o curso livre, até curso online. Atenda, que você já vai sair atendendo, né? Mas assim, eu não faz isso, porque que você não vai entender o que é o Tantra, você vai achar que é só uma massagem, vai achar que é só técnicas para o outro alcançar o prazer e o orgasmo, e não é só isso. Sim. Tem sessão em que a pessoa vai alcançar prazer, vai se conectar com ela mesma? Tem, mas tem sessão que a pessoa vai sair chorando, que ela vai acessar os traumas, os bloqueios, e você precisa ter um preparo para saber lidar com isso. Sim. Precisa ter uma rede de apoio com os psicólogos, psiquiatras. Então, precisa entender a importância dessa comunicação. Os clientes chegam ali para fazer uma consulta, a primeira coisa que eu pergunto, você faz o atendimento com o psicólogo, com o psiquiatra? Boa. Faço. Você pode me passar o contato? Tudo bem se eu conversar? Porque é sempre bom entender e ter um alinhamento ali entre os profissionais. Porque às vezes a gente mexe numa coisa e precisa ter muita responsabilidade com isso. Se a pessoa tem um trauma muito profundo e a pessoa não tem atendimento psicológico, é perigosíssimo ela fazer uma terapia tântrica. Sim. Porque ela pode acessar ali, por exemplo, uma catarse de algo que ela ainda não sabe lidar. E aí vai para a mente, precisa ter o apoio do psicoterapeuta ali. E vice-versa também. A psicoterapia, isso é até legal, eu tenho muitos parceiros que são psicólogos, psiquiatras, eles indicam muito. Por quê? Freud, no final do século XIX, ele demonstrou para nós, com estudo comprovado ali, o quanto as nossas neuroses estão diretamente relacionadas com a nossa sexualidade. Sim. Então, à medida em que você conhece a sexualidade, que você para de ter medo e vergonha do seu corpo e da sua sexualidade, que você começa a enxergar essa sexualidade como algo natural, como um presente, como uma dádiva, você começa a se aceitar e se respeitar. Então, aí, para ter todo esse preparo, a pessoa precisa passar por processos. Não tem como, vou fazer um curso livre e vou me tornar terapeuta. Não faça isso. Sim. Faça um curso livre para você ver se você realmente quer entrar nessa área. Eu sempre recomendo. Quero me tornar um terapeuta. Faz o curso livre primeiro, que aí o seu investimento vai ser menor, você vai passar uma experiência de 1 ou 2 dias ali. Vai ter a vivência, vai entender o que de fato é o Tantra. Vai falar, e aí, vou entrar ou não vou? Porque precisa ter coragem também para enfrentar todo o tabu social que a gente enfrenta lidando com essa ferramenta. Exato. E você tocou num ponto importante. Ver se a pessoa está preparada, né? Porque às vezes até ela pode até descobrir alguma coisa nela que ela não estava preparada. Ali já vira também um atendimento para ela, né? Uma questão de cura. Até porque, acredito eu, para essa pessoa começar a atender, se ela tiver algum problema, algum trauma, alguma coisa, ela trata primeiro para depois. Esse é o natural, mas nem sempre é assim. Por isso que precisa ter muito cuidado com o lugar onde você vai escolher fazer a terapia tântrica. Sim. Não é assim, qualquer lugar, não vou lá, vou ter orgasmo. Não, escolha bem. Sim. Escolha bem, porque aí, à medida que você escolhe bem, você vai estar bem instruído. Senão você vai cair, é mais fácil pagar uma massagem sensual, algo que você já sabe que vai ser entretenimento. Para esse sentido. Que não vai ser cura. Desenvolvimento e cura. Porque olha o perigo, você passar por uma situação de abuso, quando você é criança ou adolescente, ou mesmo adulto, né? Porque acontece muito. Quantas mulheres abusadas por seu parceiro. Sim. E aí você vai tratar e sofre um abuso. Então, é perigoso. Então, assim, é importante sempre procurar espaços que sejam credenciados. Procurar saber o currículo do terapeuta que você está
contratando. Pergunta a abordagem do terapeuta. Sim. Uma dica que eu dou, assim, que é muito simples. Você pergunta assim, você atende vestido? Você faz alguma coisa diferente? Se a pessoa fala, não atendo, eu posso atender de lingerie se você quiser. Já não é tantra. E tem um motivo para isso, tá? Posso até ser julgada aqui por muitos tântricos aí que falam, que tantra é liberdade. Não, eu tenho um posicionamento muito claro com relação a isso. Sim. Muitas coisas, eu já até ouvi a frase, né? O nu é terapêutico. Eu falo, tá, ir para a praia também é terapêutico, mas não é terapia. Então, você como psicóloga, Sim. se alguém chega para você e fala assim, ninguém me ama, você não vai falar para ela, não, eu te amo. Não é seu papel. Exatamente. Da mesma maneira, não é papel do terapeuta tântrico, do terapeuta corporal, suprir as necessidades sexuais e afetivas do seu cliente. Sim. O papel do terapeuta é guiá-lo num processo de autoconhecimento, onde essa pessoa vai se conectar com a energia dela e com a consciência corporal dela. E dali ela vai se fortalecer para sair lá fora e conseguir se conectar numa relação saudável. Isso. E o que acontece muito quando a pessoa atende nua, quando a pessoa faz esse tipo de serviço, a pessoa que vai fazer uma sessão, ela fica linkada sexualmente com a outra pessoa. Então, vou fazer um supor aqui. Eu sou uma mulher que estou com problema no meu relacionamento, e aí eu vou fazer uma terapia tântrica para poder lidar melhor com a minha energia sexual, para eu poder me conectar melhor com o meu parceiro. Chego lá, o terapeuta me atende nu, não é terapeuta, né? No caso, o massagista me atende nu, e aí eu vou olhar e projetar todo o meu prazer e o meu tesão naquela pessoa que tá ali. Eu vou pra casa e aí, às vezes, meu parceiro tá lá, triste, não tá bem no trabalho. E você não consegue se conectar sexualmente com o parceiro. E você vai ficar, às vezes, até tem relação com o parceiro, fantasiando aquela ideia. Sim. Então, assim, pra se tornar um terapeuta tântrico, não é brincadeira. Exato. A gente mexe com famílias, a gente influencia diretamente no sistema de uma família. E à medida em que a gente trata desse trabalho com seriedade, você resgata famílias, você tira traumas que as pessoas iam passando para os seus filhos e elas conseguem... Tem casais que começam a fazer o desenvolvimento com o Tantra, com a gente... E aí, eles se conectam tanto, fala, Pri, tá melhor do que quando a gente começou a nossa relação. Olha que legal. 20 anos de casado. Sim. E assim, quando começa a tirar as barreiras dos bloqueios, começa a se conectar com amor, com verdade, fica muito melhor. E isso reverbera na família inteira. Com certeza. Então, às vezes as pessoas não têm responsabilidade e aí pensa mais no dinheiro, porque as propostas... Tratando de sexualidade, propostas tem várias. Levam para outro caminho e não para a questão terapêutica. Exato. E o que você aponta, que é uma parte interessante também, é de a pessoa ter essa responsabilidade, porque não é só a pessoa que está sendo atendida, é a família dela que está em volta, principalmente se for algum caso de trauma, né? De abuso sexual que a gente fala, né? Trauma temos... N tipos, mas mais na questão de abuso sexual ou alguma coisa que ela, de repente, nem saiba que ela tem, mas ali naquele atendimento ela vai... Acessa. Né, vai acessar, vai curar. Isso vai, óbvio que você falou, vai trazer o resultado para a família. Então, de repente, se é uma mãe que tem filhos, de repente ela vai se tornar mais calma, vai ter ou se ela é muito calma, ela vai... ter uma agitação boa para, tipo, viver bem. Né? Isso, para acordar para a vida. Isso, para viver bem, ser uma pessoa ativa. E uma coisa que eu achei interessante também é essa questão de, tipo, do tempo, né? Da imersão mesmo. Porque ali é de autoconhecimento do próprio terapeuta para ele poder trazer aquilo para o cliente. O tempo você falou 100 horas... Mas quem é que procura mais, homem ou mulher, para poder fazer o curso? Para trabalhar, para fazer o curso, via de regra, a mulher procura mais. Ah, é legal.
Para atendimento é o contrário. Homem. Via de regra, o homem procura mais. E você, nesse seu contexto, né? Você fala que é a questão do empreendedorismo da empreendedora. Como que você chegou? Você falou que teve o batizado, né? Uhum. Do nome, mas como que você chegou nesse negócio? Cheguei como paciente mesmo, como Olha, interagente. que legal. Eu não sabia o que era um orgasmo. Eu sempre fui empreendedorinha. Sim. Desde criança ali, eu tenho a referência da minha mãe, do meu pai. Meu pai trabalhou por pouco tempo no banco como CLT, mas logo ele começou a empreender também. Legal. E minha mãe também. Minha mãe era mais aqueles serviços de autônoma, né? Vendia Sim. Avon, fazia brinquinho, fazia coxinha. Então, assim, desde criança, eu sempre ajudei minha mãe, sempre contribuí ali com trabalho mesmo, pôr a mão na massa, Sim. levava as coxinhas lá pra vizinha. E aí, foi passando o tempo, eu comecei a trabalhar com eventos. Aí, já trabalhei na rádio da cidade. Ai, que legal. Ai, eu tive várias experiências dentro do trabalho, né? Até o momento que eu cheguei numa construtora da cidade também. E estudando, eu passei no Enem e entrei para a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo. E comecei a fazer Faculdade de Arquitetura e Urbanismo. Nesse inteirinho, eu estava num relacionamento de 6 anos, onde a gente morava juntos. Sim. E assim, dentro desse relacionamento, eu tinha aquele prazer, eu gostava muito da família e tudo mais. Tinha o companheirismo. Porém, eu não tinha uma conexão assim com a minha energia sexual, de fato. Sim. Eu fingia orgasmo. Eu não sabia o que era um orgasmo. Eu pesquisava e fingia porque eu achava que a mulher tinha que cumprir um papel social. Sim. E eu venho de uma base religiosa muito dogmática. Assim, do 0 aos meus 15 anos, eu frequentava uma igreja de conceitos assim bem fechados mesmo. E cresci, construiu toda a minha personalidade, essa fé. E assim, eu lembro desse momento que eu frequentava, né, essa religião, o quanto eu queria servir de instrumento para o divino. E aí eu saí para o mundo, conheci várias religiões, conheci nessa busca de entender quem eu sou, o que eu estou fazendo aqui. Boa. Acho que no final das contas a gente quer ter esse significado da vida, né? A gente não quer só passar por aqui e acabou. E nessa ânsia, nessa busca por autoconhecimento, eu também carregava os meus traumas. Sim. A minha repressão, as minhas castrações, a minha anorgasmia, a minha baixa autoestima, a escassez da infância, porque eu venho de uma família muito simples, muito embora trabalhadores, né, mas pessoas simples. Sim. Então, mas nessa busca de crescer. Quando eu tinha 11 anos, eu assisti aquele filme O Segredo, que eu falei, nossa, então é só imaginar, só visualizar que acontece. E isso foi muito legal, que construiu muito essa coisa da persistência, de falar, Exato. Não, só fracassa quem desiste, vamos embora. Aí... É isso mesmo, é isso mesmo. E aí, eu me formei arquiteta urbanista, só que carregando vários traumas, comecei a entrar em processo de depressão, minha irmã teve câncer, faleceu, e aí eu fiquei aos frangalhos. Sim. Então... E aí eu fui apresentada ao Tantra. Quando eu fui apresentada ao Tantra, eu estava 20 quilos acima do meu peso. Eu estava sem dinheiro, escassez total. Eu não sentia significado na minha vida. Eu sentia assim que se eu morresse amanhã, ninguém ia sentir falta. Caramba. Eu sentia até uma certa culpa de existir. Tipo, por que eu estou existindo? Né? Eu queria só acabar com tudo isso. Eu fiquei depressiva mesmo, deprimida. E aí, quando eu conheci o Tantra, que eu tive meu primeiro orgasmo, que eu fui entender o que era um orgasmo. E quando eu fui fazer a sessão, foi engraçado, porque a terapeuta era uma mulher. E eu falei, e a minha amiga que tinha apresentado, né? Falei, amiga, eu não vou fazer com a mulher, não. Eu gosto de homem, né? E não tem nada a ver, não E ela, não tem nada a ver, me explicou. Eu falei, tá bom, vou lá. Aí ela falou, né, ela tinha me orientado, se concentra nas suas sensações, fecha os olhos, finge que eu nem tô aqui. Eu sou só um instrumento. É para você viajar
dentro da sua consciência corporal e das suas sensações. E eu segui a orientação ali. Mas que viagem maravilhosa. Eu falei, isso aqui é divino demais. Sim. Não, E porque é a aí? conexão com você mesma. E naquele momento que eu vivenciei aquela experiência que foi tão sagrada, que não teve perversão, eu não fiquei mentalizando nada de, assim, com o perdão da palavra, putaria mesmo. Eu não É. fiquei mentalizando nada nesse sentido na minha cabeça. Eu fiquei só, de acordo com a orientação da terapeuta, ela falou, não fica fantasiando ninguém. É para você simplesmente meditar no seu corpo e nas suas sensações. Isso. E no momento em que você faz isso, você começa a despertar uma parte do corpo dentro da fisiologia do prazer, e aí conectando a fisiologia do prazer, a parte científica, com a filosofia do Tantra, para casar uma coisa com a outra, o prazer reflexo, que é o prazer despertado pela consciência corporal, ou seja, ele não depende do córtex pré-frontal para ativar a energia do corpo. O que é esse prazer? É assim, o teu corpo tem uma consciência própria. Sim. Então, ele recebe o estímulo e ele, com a consciência do corpo, se ativa. Sim. E existe o outro prazer, que é o prazer psicogênico, que é o que a gente está acostumado, porque ninguém nos ensina. Sim. A gente acredita que a gente precisa da nossa mente para poder projetar no outro uma imagem de prazer, porque o outro vai te dar prazer. E aí a pessoa projeta num filme pornô, ou projeta ali na pessoa que está com ela, fazendo daquela pessoa a sua fonte de prazer. Quando, na verdade, então, ela tem que projetar nela mesma para ela se conectar. Para ela transbordar. E, assim, as relações de hoje, elas são sempre um sugar. O toque, até a intenção do toque, não é a intenção do toque do doar. É a intenção do toque do consumir. Ah, eu vou pegar você, seu gostoso. É o negócio de sugar a energia. E o Tantra, ele faz o movimento oposto. Ele faz o movimento de doar energia. Então, você Entendi. sente o teu corpo, as tuas sensações, a tua conexão com você mesmo. E sentindo isso, você transborda no outro. E aí você gera... E a pessoa transborda em você a energia dela. Nisso, você gera uma conexão única, que transforma os dois em um só. E aí a energia fica reverberando por horas e horas. É fantástico. E uma questão que você fala, a conexão, ela se conecta com ela faz a meditação, porque, pelo que eu entendi, ela vai se conectando com ela, como se fosse uma meditação guiada. Ela tem que mudar a chavinha. E nem sempre é na primeira sessão. Assim, a gente precisa construir uma nova sinapse neural relacionada à sexualidade, muitas Sim. das vezes. Sim. Porque às vezes a sinapse criada, eu falo, a primeira experiência sexual de uma pessoa, isso é uma coisa que as pessoas não dão muita importância, é fundamental. Eu Sim. vejo, assim, todos esses anos atendendo no SESC terapêutico, o quanto a primeira vez de uma pessoa influencia a forma como ela lida com a sexualidade pro resto da vida. Porque é a primeira vez que o cérebro entende o sexo. Sim, faz E sentido. quando essa primeira vez, é uma coisa que os antigos já falavam, quando essa primeira vez ela é dissociada de afeto, de amor, isso é uma coisa legal para você trazer para os seus filhos, adolescentes. Sim. A importância... depois você toca o puteiro, com perdão da palavra, mas depois você vai curtir, você quer vivenciar outras experiências, mas a primeira vez faz com amor, faz com conexão, não fica com pressa de, preciso perder a virgindade, que às vezes os meninos ficam muito presos a isso, meu Deus, A sociedade 18 cobra, anos, né? preciso perder a virgindade. E não precisa, tem que não. ser uma coisa natural ali, com amor, com família, Exato. com sentimento, assim. E se tá tendo dificuldade de se relacionar, de desenvolver afeto pelo outro, faz uma psicoterapia, faz uma terapia corporal, e aí vai aprender a desenvolver esse vínculo, Sim. e aí vai poder ter... Mas a primeira vez, quando a pessoa não faz com afeto, às vezes ela entende amor e sexo totalmente dissociado. E aí essa mesma pessoa, um case, né, assim, muito comum, essa mesma pessoa se casa e ela entende amor e sexo de formas diferentes. E ela vai lá, ama a esposa
ou ama o marido, ama assim, ó, nunca quer largar, mas não consegue sentir desejo físico, prazer, tesão. E não tem a conexão, né? Não tem. E aí a pessoa entende que o sexo pode fazer fora, que não tem nada a ver com amor. Entende? É dissociado, mas isso foi uma coisa criada. E tudo que é criado, tudo que é instalado no corpo, a gente pode Remover. desinstalar. Mas para isso precisa de ferramenta, de prática corporal, que isso vai acontecendo. E você atende quantas pessoas por dia no seu espaço? Em Então, média? eu atendo no equipe, máximo 4 pessoas, assim, Você porque tem uma equipe. porque a energia, querendo ou não, mais do que isso, eu perderia a qualidade. Sim, porque tem a Mas- sua questão física, psicológica Exato. ali. E é muita energia que a gente coloca ali, que a gente doa. Então, e a sessão em si, a minha sessão, ela tem uma duração mínima de 2 horas. Certo. Então, claro, se a pessoa quiser só fazer uma massagem, vou lá fazer uma massagem. Beleza, faz uma sessão de 1h30. Sim, Mas assim, a minha sessão eu foco muito no desenvolvimento, é o meu foco. certo. Então eu falo, a gente vai iniciar uma sessão com um propósito. Qual que é o seu propósito? Eu quero autoconhecimento. Eu tenho dificuldades sexuais. Eu sou muito ansiosa, sou muito ansioso. Eu quero tratar uma disfunção. Então, eu tenho dificuldade de me relacionar com as pessoas, de namorar, de me conectar. Então a gente vai fazer com foco em alcançar aquele objetivo. Sim, E aí 2, 3 horas às vezes de sessão, porque aí vem conversa, meditação ativa e massagem, sim. para reprogramar o corpo e unir o sexo à afetividade, né? E aí eu chamo esse termo de sexo afetividade, Sim. porque é trazer a reconexão entre a sexualidade, sobretudo dos casais, e o afeto. As pessoas não transam com amor, elas transam com a mente, com a perversão. Somente Às pelo vezes, prazer. somente E pelo não- prazer. E não pela conexão ali, pela Às vezes junção. tá com a pessoa e tá fantasiando outras pessoas, ou precisa até de um filme, tá assistindo um filme pornô para projetar como se tivesse com aquela pessoa do filme, porque ali a conexão entre o casal não existe. Entende? Sim. Então, aí o Tantra vai fazendo o caminho contrário. Fala, olha, ao invés de ir no intenso, começa a ir para o sutil. E aí você começa a tirar as barreiras, começa a criar conexão de olhar entre o casal, de respiração, de comunicação, de meditação juntos. E aí chega um momento que se sincroniza. Você fala também de pessoas que de repente passam por esse tratamento e saem chorando. Porque aí entra lá no eu mesmo, descobrem coisas que de repente estava ali guardadinho, não tinha acesso. E isso como que o terapeuta ele lida com essa situação ali? Isso é muito bom, na verdade. Quando a pessoa tem esse acesso, ela tem essa liberação, às vezes, assim, a pessoa estava guardando aquele choro há muitos anos e há muitos anos ela não chorava. Sim. E era justamente aquele choro que ela estava precisando soltar para liberar um aspecto da vida dela. Boa. Então, assim, já teve caso de interagente vir, empresário que lida com várias questões, empresário de empresa grande mesmo, Sim. assim, com várias questões e super bem com relação ao trabalho, mas mal emocionalmente. Sim. Então, assim, um excelente profissional, de sucesso, tudo, mas emocionalmente péssimo. Né? Teve casos de pessoa falar, Pri, eu não sei o que acontece, porque eu tenho uma família maravilhosa, uma esposa maravilhosa, tô bem no trabalho, ganho bem e tô mal. Fala, então, vamos trabalhar no corpo esses aspectos. Porque é o eu, né? O corpo, ele... A gente fala, tem o livro, o corpo fala. Só que chega uma hora que o corpo grita, né? Sim. Você tá ali... É o que você disse, estou bem em todas as áreas. Na verdade, a pessoa, ela acha que está bem porque ela tá robótica. Exatamente. Né? Ela tá ali, não, eu acordo cedo, eu trabalho, minha família é maravilhosa, eu tenho um dia espetacular, às vezes tem um probleminha aqui ou outro, mas sou empresário de sucesso. Mas se não conecta com eu acredito que muito que a questão da meditação também ajuda esse passo a passo de você desligar, de você ouvir a si mesmo, desligar mesmo do mundo. Eu sou praticante de meditação desde a pandemia e eu acho que é o que você falou, a questão de não brigar numa fila do mercado, não estressar dirigindo um carro.
você se conecta com você. E aí você ouve o seu, tipo assim, o que eu preciso agora? Sim. Né? O que eu preciso? Isso é muito bom, até essa questão de você falou, que você falou da questão da cura, que vai para a família, mas também aquela coisa da pessoa sair do robótico. Exato. E o que acontece muito é assim, nós somos hiperestimulados a desenvolver a nossa mente. Então, você Certo. tem que estudar, você tem que ler, você tem que organizar as coisas, você tem que estar ali na frente do computador trabalhando. Então, e aí a gente precisa entender como que o nosso corpo funciona. É Sim. penso, logo existo. Isso. Então, uma vez que eu tenho um monte de tarefas para fazer, o que que acontece fisicamente? O meu cérebro, ele não sabe diferenciar um pensamento de uma ação. Isso. Então, Exatamente. se eu tô assim, aqui no computador, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo outro. O meu cérebro tá assim, caraca, tem um monte de coisa para fazer. Ele manda neuropeptídeos para minhas células que preparam esse corpo, ou seja, que produz energia para fazer esse monte de coisa. Todavia, muitos de nós não praticamos nenhum tipo de atividade física. Sim. Ou seja, você produz aquele nível de energia para poder fazer aquelas coisas, só que você está aqui na frente do computador e não é nada corporal, é tudo mental. Sim. E aí você somatiza aquilo. E aí vai para o celular. Você tem um hiperestímulo ainda maior da tua mente, produção de dopamina. Então, vai gerando ansiedade. Então, Sim. vai gerando aquela ansiedade. Mais uma vez, o corpo começa a somatizar. Nosso corpo, ele não é depósito, ele é fábrica. Eu falo muito isso. Por Sim. exemplo, uma mãe. Quando a mãe está amamentando, ela produz o leite. Sim. Se ela não demanda aquele leite, o leite empedra, o leite começa a dar febre, dói. Nossa, dói mesmo, porque olha, eu tenho cada lembrança. Mas é tudo para dizer assim, se você tem emoções, sentimentos que você sente, energia que você produz, você precisa demandar, você precisa tirar de você. Quando você fica engolindo muito sapo, e aí quando a gente faz uma associação aos chakras, né, e o entendimento dos chakras, cada chakra tem uma função. Certo. Então, assim, às vezes a gente pensa que o nosso corpo está com defeito. Ai, não, porque eu tenho um problema, porque eu tô com defeito em tal coisa, porque eu tenho insônia. Calma lá, vamos ver. Os nossos chakras, cada um tá ligado a uma função. Certo. É como se fosse uma fábrica, eu gosto de fazer essa analogia. Sim. Somos uma fábrica e tem 7 setores nessa fábrica. Cada setor seria um chakra. Uhum. Então, tem o chakra base, que é ligado ao nosso instinto de proteção. Então, toda vez que a gente tem aquela coisa do leão, né? De enfrentamento ou fuga, Sim. que é primitivo, dispara o nosso tronco cerebral, que é o cérebro instintivo, manda um comando ali para as nossas glândulas suprarrenais que produzem cortisol, noradrenalina, que fazem... E qual que é a função disso? Mais uma vez, entender os mecanismos do corpo. A função desses hormônios é justamente suprimir ali as vísceras, o sangue das nossas vísceras, que não são tão importantes no momento de fuga, Sim. e levar para as nossas extremidades. E aí a gente vive numa sociedade que entende, que acha que o estresse é normal. Ou seja, a pessoa vive suprimindo tanto o córtex pré-frontal, porque também suprime, Sim. quanto ali a parte de nutrição, que traz a saúde, por conta do estresse. E ela não demanda. Aí vai na natureza. Um animal, quando ele passa por uma situação de estresse, uma vez que ele se livra do perigo, um animal irracional... Sim. E nós somos os seres racionais e vamos dormir estressados. Sim. O animal irracional, ele se chacoalha para tirar aquele excesso de energia que ele produziu. E a gente dorme com excesso de energia e não percebe que está levando um monte de coisa nas costas. Sim. E aí, o que causa? Chega uma hora que o corpo não aguenta mais. E aí, traz um desequilíbrio na nossa saúde física. Aí vem o próximo chakra, que é o chakra sexual. O chakra sexual, como Freud já dizia, a sexualidade está diretamente relacionada
a todos os nossos relacionamentos, não só o afetivo. Exato. O sexual com o parceiro. Sim, sim, familiar, tudo. Familiar, Trabalho, com a social. mãe. Exato. E aí, deu problema com o pai, com a mãe, quando você é criança. A psicologia fala isso. Isso. Você vai ter problemas no seu relacionamento se você não tratar isso. E, naturalmente, por isso que a ferramenta da terapia tântrica ela é tão importante de ser falada, de ser divulgada. Porque é uma ferramenta que vai atuar justamente na principal causa do sofrimento da humanidade. Qual que é a principal causa das dores? Se a gente parar para analisar, uma pessoa que tem uma deficiência física, por exemplo, só que ela é amada, ela é feliz. Sim. Mesmo com todos os desafios, se ela se sente amada, acolhida, se ela tem relacionamento, ela é feliz. Uma pessoa que não tem dinheiro, pobre, assim, que come arroz com limão, ela pode não ter dinheiro, mas se ela tiver um bom relacionamento, ela é amada, ela é feliz, mesmo comendo arroz com farinha. Sim. Agora, uma pessoa pode ser trilhardária, se ela se sente sozinha e solitária, ou seja, se ela não tem um bom relacionamento, ela é infeliz. Sim. Então, o relacionamento é a chave da felicidade. E o chakra, ou a área do nosso corpo linkada com o relacionamento, isso tanto expressado pela psicologia, quanto ali pelo próprio conhecimento filosófico do Tantra, enfim, dessas culturas milenares que vão falando sobre isso e a gente, não vou prestar atenção. Cara, às vezes a causa do seu sofrimento está no corpo. E aí a gente fica ali só dando paliativo. Vou só tomar um remedinho que vai passar. E o que acontece? Eu digo que o sintoma do corpo, ele não é ruim. A doença, a desarmonia que vem no corpo, ela não é uma inimiga. Ela está te avisando que tem algo errado no teu emocional, que você está errando aí na sua forma de lidar com a sua vida. Exatamente. E aí, quando a gente simplesmente, sem entender o porquê, só vai lá e toma algo para tirar aquilo. Por exemplo, você tem uma dor de cabeça, você só vai lá e toma um remedinho para tirar a dor de cabeça, é como se você tivesse um carro, acendesse a luz do painel avisando o superaquecimento, você fala, desliga essa luz aqui. O superaquecimento vai O continuar. superaquecimento vai continuar. E chega uma hora que vai dar ruim. Exatamente. Então, o que é você conhecer o seu corpo? É você parar e entender, eu tô com dor de cabeça. Antes de tomar o remédio, você não precisa ficar sofrendo. Sim. Mas antes de tomar o remédio, por quê? Nossa, eu tô com peso nas costas. Por quê? Nossa, eu tô com insônia. Por quê? Exato. Trata a causa. Entende? E aí, o próximo chakra, o chakra do plexo solar, que tem a ver com o poder pessoal, com a capacidade de construir, com o empreendedorismo, com o dinheiro. Sim. É esse chakra aqui. E aí, o que acontece? Quando eu tenho... É o chakra da ação, esse aqui. Certo. Chakra do agir. E aí, à medida em que você tá com o pensamento acelerado, vai ter que fazer isso, aquilo outro, você produz energia para cá. Sim. Só que você não demanda, não tem uma atividade física, não faz nada para dispersar essa energia. O que acontece? A desarmonia começa a dar dor no estômago, começa a dar gastrite, aí evolui para uma úlcera. Mas começou aonde? Começou na sua desconexão da tua mente com o teu corpo. Próximo chakra, o Anahata, o chakra aqui do coração, ele é ligado à nossa glândula da timo, que é a nossa imunidade. Então, quando a pessoa sofre muito gatilho do medo na infância, sobretudo, vou apanhar, a criança apanha muito, ela fecha o tronco aqui. E quando ela cria essa couraça, você vê muitas pessoas andam na rua, até a pessoa que estiver acompanhando pode perceber, será que eu tô aqui fechado? Por mais que você trabalhe muito bem a tua mente para ter coragem, o teu corpo tá mandando pro teu inconsciente o gatilho de medo o tempo todo. Caramba. E aí, entendendo o corpo, você precisa desenvolver a abertura, a amplitude aqui desse tórax. E aí, desenvolvendo essa amplitude, respirando grande para fora, né? Você abre aqui essa energia e você se sente mais corajoso. Sim. Coragem vem do coração. E o oposto da coragem é o medo. Então, uma vez que você desenvolve o teu tronco, você desenvolve coragem.
Existe um estudo de Harvard que fala justamente sobre isso, que 3 minutinhos que você fica nessa postura, Eu já ouvi sobre isso. você muda a química do seu corpo. Ou você pode ver que os próprios super-heróis, eles não vão atender ou socorrer Eu alguém vou te assim. salvar. Eles vão com o poder, a capa, né? A coisa do... Exato. Aí o próximo, laríngeo. O poder da fala. Né? O poder de materializar também. A primeira forma da gente materializar algo aqui, quando a gente quer, né, mandar algo para o universo, a gente faz... Sim. Empreendedor faz muito disso, né? O dia todo. Eu vou conquistar tal coisa. O dia todo. A gente usa muito... A primeira coisa é a fala. Sim. Só que se eu engulo o sapo, ou seja, vamos supor que quando você guarda aí uma coisa que você queria ter falado, sei lá pro seu pai, pra sua mãe, quando você tinha 15 anos de idade. E você não falou porque não cabia, porque iria desrespeitá-los, porque não deveria, ia causar problema. Só que aquilo ainda fica guardado. Sim. A gente precisa pensar que antes de sermos seres racionais, nós somos animais. Uhum. Então, uma vez que eu produzo a energia, por exemplo, Tati, se acontece alguma coisa, eu tenho raiva de você. Uhum. O meu animal, ele vai manifestar agressividade. O que é agressividade? É uma energia de reação. Você me magoou, você me machucou. O instinto animal é a agressividade, é Sim. socar a pessoa. Sim. Não, tem vezes que a gente fala, nossa, vontade de matar aquela pessoa. E aí você pega isso e fala, entra na sociedade, no politicamente correto, e fala assim, não, eu preciso perdoar. O que é bom, você não vai sair batendo nas pessoas por aí. Eu preciso perdoar, né? Preciso manifestar o perdão para essa pessoa. Só que uma vez que você produziu a energia de raiva, de agressividade aqui, e você fala, não posso expressar, tenho que guardar. Essa mesma agressividade, ela se torna algo ruim, ela se torna a raiva. A raiva é a agressividade não manifestada. Então, ela vai agregando. E aí, você fala assim, eu perdoei fulano. Só que aí o fulano passa na rua assim... Não perdoou? Né? O corpo responde. Por mais que dentro da sua mente você está se esforçando para ser uma pessoa boa, Sim. o teu corpo cria um ranço. Por quê? A energia está lá. E aí, o que a gente faz dentro do Tantra? Meditações ativas que liberam essa raiva. O Tantra fala, reconheça quem você realmente é e o que você realmente sente. Sim. E a gente vai olhar isso não como algo errado, feio. A gente vai olhar com a natureza que tem. Se é uma raiva, uma vontade de bater em fulano, a gente pega, faz uma meditação, onde a pessoa vai simular, de fato, a liberação daquela raiva. Então, Sim. ela lava a alma dela, é muito bom. E depois que ela limpou o corpo daquele conteúdo, aí sim a gente vai descer para a consciência. Aí a gente faz o Ho'oponopono. Ai, que legal. Que aí, à medida que a pessoa entendeu que ela limpou primeiro a energia da raiva do corpo, aí ela começa a compreender que a pessoa fez aquilo com ela porque o nível de consciência da pessoa é X e o dela é Y e que não foi pessoal. Sim. E aí ela consegue descer para a consciência e verdadeiramente perdoar. E aí a pessoa passa na frente de você, você falou, já perdoei, só que a cara da pessoa ontem, tá tudo certo. E ela nem sabe. Não, é muito legal você falar sobre isso, porque a gente fala na psicologia, seria o tratamento de choque, né? Que é você viver aquela energia. Não é errado ter raiva, né? A gente precisa sentir a raiva para depois a gente não ter mais a raiva. Sim. Agora, se você mantém aquele sentimento ali dentro, como se fala? Comichando ali. Corroendo, né? Você negando até, né? Você expressou bem aquela coisa do tipo... Porque no pensamento, você pode ser o que você quiser, você pode fazer o que você quiser. Então, tipo, já perdoei a todos, eu estou em paz, não sei o quê. Aí, sei lá, de repente, a pessoa tá na rede social, você olha a foto e fala, nossa, detesto essa menina, detesto não sei o quê. Aí você fala, então, pera. Então, a questão tá com você, porque entenda que a pessoa nem sabe disso, né? Uhum. Se você não tem uma verbalização de uma briga, de uma discussão, Sim. às vezes a pessoa não sabe. E aí tá com você, aí você fala, não, pra mim... Tati. Cheque, já passou. Que é isso. E quando você encontrar essa pessoa ou tiver alguma situação que você for viver ali, vai voltar e vai voltar pior. Tati, eu vou falar uma coisa pra você. Esse entendimento do funcionamento do corpo, ele é tão importante Sim. que, assim, às vezes, os crimes passionais,
os crimes passionais, por que que eles acontecem? Sim. Pensa assim, você está dentro do contexto de um relacionamento. E aí vai acontecendo coisinhas e você vai ficando com raiva. E você não manifesta, você não expressa, você não limpa isso do teu corpo. Vai ficando com raiva. Chega uma hora que a pessoa tem um gatilho animal até, Isso. onde tamanho o estresse suprime completamente aqui o córtex pré-frontal, ou seja, a pessoa apaga a racionalidade e ela age por instinto voraz e Isso. comete a maior atrocidade da vida dela e vai lá e depois se arrepende, faz coisa pior com ela, então destrói uma família inteira por falta de conhecimento sobre o corpo, como o corpo funciona. Aí um tá guardando raiva aqui, o outro tá guardando raiva aqui, os dois começam a brigar, sem entender que o que eles estão fazendo é só somatizando. Só tá tendo problema porque estão somatizando coisinhas. Se limpar o conteúdo desse corpo, restabelecer a comunicação, acabou o problema do casal. Exato. Só que muitas pessoas... A pessoa fala, nossa, ele era tão calminho, olha o que ele fez. Justamente, o calminho que não expressa, vai somatizando, chega uma hora que faz uma merda gigantesca. Então, é assim, nem sempre ser calminho, bonzinho, é positivo. Não, porque a questão de... Uma coisa é ser boa, uma pessoa boa, gentil, educada, né? Mas precisa dessa questão, e eu falo agora na questão da psicologia, precisa dessa questão de ter uma pessoa, um terapeuta. Às vezes, óbvio, não quer expressar para alguém próximo, não vai falar com um desconhecido. Então, tenha um terapeuta. Eu vou bater nessa tecla pro resto da minha vida. Tenha um terapeuta, porque aí é a hora que você vai soltando essas amarras, porque aí você não tem a questão do julgamento. Aqui eu posso falar o que eu quiser, porque a minha terapeuta tá aqui para me ouvir e não para me julgar, para me condenar. Sim. E ali também entra nessa parte que seria uma sessão de descarrego. Descarrego mesmo. De descarrego. Para, assim, se livrar dessa energia, porque eu vejo, assim, uma coisa que eu acho que deve ser muito importante na questão da Tantra é justamente isso. Você trata a pessoa, cura a pessoa para ela não fazer mal a si e ao próximo, né? A gente pensaria no mundo perfeito? Sim, no mundo perfeito, porque as situações de hoje em dia, que você falou que nem uma violência, um crime passional, ou uma coisa mais simples, sei lá, um tratamento grosseiro com alguém próximo de você, ele tá ali porque você não está curada. Você não está se entendendo. E não é culpa sua, né? Que a gente falou aqui. Aprendemos errado. As pessoas aprenderam errado, ensinaram errado. E aí, a gente, tendo o entendimento, a gente não pode deixar passar para o próximo. Exato. Né? Fazer essa conjunção de tipo... Vem aqui comigo, trata-se... Porque você se tratando, o restante que tiver em volta de você ali no raio de 50 quilômetros tá curado. Então, se todo mundo fizer, eu acho que assim, é muito importante essa questão terapêutica. Agora, com a questão do Tântrica, para quem aprender, tiver interesse, tem que ter essa... Preparo, né? E no sentido de ter a saúde mental e física, que é o que a gente falou também nos bastidores, a questão da conexão. Porque é energia. O mundo é energia. O nosso corpo é muito sagrado para a gente não cuidar em todos os sentidos. Não é só ir para a academia, comer uma salada e um frango. Não é isso. Isso é o básico. Isso precisa ser feito. Mas se você não cuida da mente, do corpo, lá dentro, a energia... E você falou num ponto importante de se sentir pesado. É muito isso, né? A raiva, sei lá, o ódio. É que o ódio eu acho uma palavra muito... forte, mas existe. Mas a gente nega, né? O rancor. A gente chama de ranço, que é mais aceitável. Moderninho. Tô com ranço do fulano. Que é ódio. Né? E isso traz doenças. Sim. E sabe o que é mais legal? É assim, aí quando você vai para os estudos antigos, né? Quando você tem um livro chamado Kybalion, que eu gosto bastante de falar sobre as leis de Hermes Trismegisto, que ele fala sobre o princípio da alquimia, que a alquimia não é você transformar uma coisa em outra coisa. Sim. Na verdade, é você elevar a energia daquela coisa para que ela se torne uma coisa mais elevada. Como se fosse a água. Sim. A água, com uma vibração mais densa, ela é gelo. Com uma vibração maior, ela é líquida. Com uma vibração ainda maior, ela é vapor. E essa relação do ódio
o ódio e o amor, disse que são a mesma energia. Só é a mesma coisa da água, em vários estados. É a mesma energia em estados diferentes. Então, se você odeia uma pessoa, significa que você está vibrando um sentimento para ela, que se você aprender a elevar isso, esse ódio vai se transformar em amor. Exatamente. E quando que ele se transforma em amor? Quando você realmente consegue transmutar essa emoção. Quando você consegue entender essa emoção, limpar ela do teu corpo, descer para a consciência. Cara, quando você desce para a consciência, você não sente mais ódio da pessoa, você sente compaixão. Exato. Você fala, cara, eu não sei a porcaria que aconteceu na vida dessa pessoa para ela ser uma pessoa tão amarga. E você se compadece do tamanho mal que aquela pessoa é capaz de fazer, porque ela só dá aquilo que ela tem. Uhum. E se você dá amor, é porque você tem amor. Mas se você dá maldição, se você dá traição, se você dá... É porque você não tá bem. E aí, aí, muitas pessoas às vezes ficam presas na ideia de, eu tenho que ser perfeito, eu faço tudo errado, né? Então a pessoa se culpa, tipo, trai, por exemplo. A pessoa trai, se sente culpado, então nega. Fala, não vou nem pensar nisso. Nem pensa nisso, fala, é uma necessidade que eu tenho. Só que assim, às vezes a pessoa tá tão se sentindo culpada e ela não entende que aquele mecanismo de relacionamento, ela foi condicionada naquilo. Sim. Não que justifique. Sim. Mas ela foi condicionada. Por quê? Pelo meio, pelos padrões dos pais, pelos padrões da sociedade, pela primeira vez que ele teve sexual. Então, tudo isso influencia a forma como ele lida na relação. Sim. E às vezes a pessoa não consegue não trair, por exemplo. Não consegue. Ela ama, mas ela não consegue não trair. E aí, isso não se justifica. Mas aí agora, você que ouve isso e que entende que isso é um mecanismo, dá para mudar esse mecanismo. Exatamente. Reprogramando a sua forma de lidar com o sexo e com a afetividade. Tem ferramenta. Do jeito que instala uma nova informação. Sim. Mas precisa buscar o conhecimento. E o primeiro passo é, cara, tem algo que não tá legal. Porque se eu tô fazendo algo que me deixa me sentir culpado, ou que vai machucar uma outra pessoa, ou os meus filhos, perpetuar um padrão de comportamento negativo na minha família, eu preciso modificar, eu preciso buscar tratar aquilo. Eu preciso buscar, poxa, eu não consigo sentir prazer no meu relacionamento, então o relacionamento é pra quê? Pra que você tá casado só pra ter ali um amigo e dividir contas? Sim. E reclamar, não. Casamento precisa de conexão sexual. O parceiro... Isso é assim, acontece. Às vezes a mulher, eu não tenho vontade de ter sexo. Por quê? Passou da infância até a fase, ali, às vezes, de casar, aprendendo sexualidade é pecado, tira a mão daí, coisa feia, reprimida. Depois que casou, a sociedade quer que a mulher se torne a puta na cama. Do nada, vire uma chavinha. E aí, prega-se, olha o tamanho do sofrimento. Sim. Pega-se toda uma castração até esse momento e depois toda uma liberação, como se simplesmente virasse uma chave. E aí o homem vai, assim, o padrão social, o homem vai buscar essa mulher mais reprimida para casar e as de fora para ter sexo. Sim. E aí casa, fica infeliz porque não tem sexo dentro do relacionamento, a mulher não se conecta, a mulher não tá ali conectada com a feminilidade dela, com o poder feminino dela. E aí fica infeliz. Um relacionamento de duas pessoas sexualmente frustradas. O que é a grande maioria das relações. Quando, à medida em que a gente olhar para a sexualidade, não mais como algo errado, feio, pecaminoso. Eu digo assim, se você tem uma crença, se você acredita num criador, né? Como eu acredito num criador, numa energia, numa consciência maior. Que me criou, que está em todas as coisas. E isso foi minha grande virada de chave para mim, que eu me questionei quando eu fui apresentada ao Tantra. Sim. Porque eu venho dessa formação religiosa, muito pragmática, muito dogmática, né? Eu falei, mas será mesmo que a sexualidade é uma coisa feia, errada, que não pode falar? Aí eu parei para pensar, eu falei, se eu acredito em Deus, quem foi que colocou a sexualidade em mim? Foi, né, esse criador, essa criação.
o que eu faço com a sexualidade? É através da sexualidade que eu nasci. Sim. Ou seja, o milagre da vida vem através da sexualidade. É através da sexualidade que eu tenho as minhas joias, que a gente tem as nossas joias preciosas, que é a melhor experiência de amor da nossa vida, que é os nossos filhos. É através da sexualidade que a gente se conecta com o nosso parceiro, com a nossa parceira e vivencia um amor, uma vida de companheirismo que vale a pena. Então, em vez de eu olhar para essa energia e perverter ela, colocar um monte de coisa como se fosse errado, feio e pecaminoso. Não! Eu preciso olhar para essa sexualidade como algo que eu preciso conhecer, Sim. como divino, como sagrado e maravilhoso, e encontrar, de repente, pessoas sérias que vão me ajudar a entender como que esse mecanismo funciona e como eu posso transcender essa energia, como eu posso lidar melhor com o meu corpo. E aí tem aquela frase, né? Você conhece a árvore pelos frutos. Então, quando uma pessoa é sexualmente equilibrada, conectada com um companheiro, com a companheira, feliz, com uma vida orgástica, ela é uma pessoa feliz, Sim. ela não fala mal de ninguém, ela não arruma problema com ninguém. E ela exala um magnetismo pessoal. A pessoa entra e fala, nossa, essa pessoa tem um borogodó, né? O contrário, quando a pessoa é sexualmente frustrada, ela reclama de tudo, ela fica irritada com tudo, ela fala mal da vida dos outros. E aí a gente até fala, né, você tá precisando transar. Então, a sexualidade em equilíbrio é a chave de uma vida feliz. Sim. E a sexualidade desequilibrada, seja vício em masturbação, em pornografia, seja vício em prostituição, seja vício em traição, seja repressão, a pessoa não gosta. Às vezes eu tô ali conduzindo a Yoni Massagem, que é uma massagem realizada na região íntima da mulher, com várias técnicas para desenvolver ali essa região. Eu tô tocando em milhares de terminações nervosas da mulher e ela não sente nada. Tamanha desconexão Com ela mesma. com ela mesma. Então, ali, você está tocando em lugares que são estimulantes e a pessoa não sente, porque ela está desligada do corpo dela. E aí fala, eu queria ter energia para poder botar meus planos em prática. Eu falo, como? Se você nem se conecta com o teu corpo. Sim. Como é que você vai ter energia para ir para uma academia se você não tem o prazer de ser quem você é? Então, aí, a chave da felicidade, de fato, eu vejo muito como isso. Esse autoconhecimento, esse olhar para o corpo como algo sagrado. Uma outra analogia que eu faço com a natureza, né? A árvore, ela cresce da raiz. Primeiro, ela se enraiza, depois ela vai crescendo até se elevar e gerar a copa ali e dar os frutos. Dentro do Tantra, do entendimento dos nossos chakras, os chakras, eles não estão despertos. Eles vão despertando conforme o amadurecimento energético espiritual ali do ser. Então, primeiro é o chakra da sobrevivência, onde você tem mais o âmbito animalesco, matar ou morrer. Depois o sexual, que entra a questão familiar. Depois o do poder, que entra a questão de construir novas coisas. Na sequência, o do coração, onde todos os grandes mestres que passaram pela humanidade falaram que o próximo passo da evolução é o amor incondicional. Sim. Depois o Vishuddha, que é o chakra laríngeo, o poder do verbo, da palavra. O Ajna Chakra, que é o nosso chakra da intuição, de você sentir a energia das pessoas, das coisas. E, na sequência, por último, o Sahasrara, que é o chakra coronário, que eu chamo de Google, que é onde a gente, que é onde a gente acessa toda a sabedoria, toda a informação do universo. Então, a evolução não dá saltos. O que vê muitas pessoas querendo evoluir já pelos chakras superiores. Ou seja, a pessoa quer evoluir pelo espiritual, negando a matéria. Começar do topo. Começar do topo. Não, eu já quero me conectar. E aí, quando você não tem o conhecimento bem enraizado aqui, a pessoa pode ficar fanática, a pessoa pode ficar muito mais no mundo espiritual, meio até perturbada, de certo modo. Sim, sim. Ficar ali meio obsediada, perturbada, porque ela está muito mais do lado de lá do que do lado de cá.
Então, ela precisa ter um aterramento, meditar, se alimentar bem, conhecer a sexualidade, movimentar o corpo, praticar atividade e continuar o processo de conhecimento. Aí vai crescendo, desenvolver-se dentro do trabalho, Sim. porque não há evolução sem prosperidade. Não há. Tem pessoas muito sábias e muito amorosas que não têm prosperidade financeira. Muito sábias, muito amorosas. Mas ainda assim há um desequilíbrio. Olha, que interessante. Ela precisa evoluir todos os pilares, porque à medida em que eu tenho poder, dinheiro e capacidade, eu contribuo na vida de muitas pessoas. Então, quanto mais... Isso é uma grande... Acho que é uma grande missão de todos os empreendedores. Exato. É falar o quanto eu posso somar ao mundo e deixar o meu legado. Então, quanto mais eu desenvolvo, às vezes as pessoas falam, o dinheiro. O dinheiro é uma consequência. E aí vem trazendo essa missão. E aí as pessoas às vezes querem evoluir pelo topo e não é o caminho. Precisa conhecer lá da base, lá do sexual, se está em desarmonia, se não tem apetite sexual, se não tem libido, se não tem energia criativa, você não vai conseguir fazer mais nada na sua vida. Exato. E você faz a analogia da empresa, que é os 7 setores, né? Que você... Até a empresa, se a gente colocar nesse contexto... A gente não começa com a empresa 100% aberta, vendendo 2 milhões por mês e já com 5 mil clientes. Não. Começa da base. É a mesma coisa. Tudo que você for fazer em relação ao seu corpo, à sua vida, é o equilíbrio. É o que você falou, a questão espiritual também. Não pode também ser pro lado de lá de muito fanático e esquecer as outras partes. Se você faz também o contexto de que começa da base. Então, se começa da base, tem que cuidar daquela parte inicialmente. Não querer assim, são 7 coisas, são 5 coisas, são 4 coisas, quantos forem. Vou fazer todas de uma vez. Não. Vai pirar. Vai pirar e não vai alcançar o equilíbrio. Precisa ir onde que tá os meus problemas principais. Cara, eu tenho um problema de relacionamento com os meus pais. Você precisa cuidar disso. Sim. Você precisa... mas eles faleceram. Eu não conheci. Precisa reprogramar isso. Porque isso é importante. Não adianta negar. Quanto mais você empurra para debaixo do tapete, mais você... tem pessoa que fala, eu prefiro a ignorância, que eu não tenho que lidar. Olha, eu vou falar pra você, eu prefiro 1000 vezes lidar, liberar, porque o nível de energia que eu tenho hoje, Sim. depois que eu conheci o meu corpo, depois que eu aprendi a ativar esse corpo, do nível de energia que eu tenho, quando eu não conhecia, quando eu só negava... Eu sou outra pessoa. Sim. Assim, hoje em dia eu acordo, faço 1 milhão de coisas. 1 milhão. Eu vou treinar, eu sou mãe, eu sou empresária, eu tenho que cuidar eu sou terapeuta, então cuido das minhas questões, cuido das questões também dos meus pacientes. E aí, e eu vou dormir, às vezes, assim, pilhada, cheia de energia. E aí, às vezes, vou lá, tenho que fazer uma meditação, alguma coisa pra eu... Desligar. Mas o que é essa energia? Porque antes eu não tinha. Antes eu tava lá na cama, eu queria tanto mudar, eu queria ser diferente, mas eu não consigo sair daqui. Por quê? Porque eu não queria? Não, porque eu não tinha o combustível para conseguir sair do buraco. Sim. Como é que eu ia ter força para sair do buraco? Eu não tinha energia. Só que aí no Tantra, o que eu descobri? Que eu não sabia. Eu descobri que eu sou a fábrica. Justamente, eu sou a fábrica. E o que as pessoas não sabem é ligar os botões. As pessoas acham que elas estão quebradas. Isso é uma das primeiras coisas que eu falo, assim. Você não está quebrado. Você só não sabe como utilizar o seu corpo a seu favor. Sim. Então, em vez de ficar se martirizando, se culpando pelos erros, pensa assim, o que eu posso fazer? Então, vai ativar a energia do teu corpo. E aí você vai ver, todas as outras coisas vão fluir. Sim. Sem energia, você não faz nada. Não, exatamente. Num dia normal, que a pessoa, que a gente volta naquele assunto, que a pessoa está no robótico, que ela acha que está tudo bem no trabalho, na empresa, sei lá, no futebol com os amigos, ou sei lá, encontrou as amigas para tomar um chá, um café, alguma coisa. Não, minha vida tá check, vou dormir tranquila. Se ela não tem a consciência da energia ali, de tipo, eu preciso ativar mais, eu preciso resolver mais, porque o que parece estar resolvido nem sempre está.
Então é aquela coisa, eu acho que entra naquela questão de fuçadora da própria vida. Uhum. Deixa eu ver se realmente isso aqui tá certo. Uma coisa que eu acho muito interessante que você tocou no assunto também, dessa conexão com a família, do caso de casal, restaurar casamentos, tal. Às vezes eles não percebem que estão nessa situação, né? Então passa por um processo desse terapêutico, que você, acredito que você tenha recebido feedbacks Sim. maravilhosos de pacientes, do tipo, cara, eu achei que eu estava feliz, não, eu estou muito mais feliz agora. E aí entra naquela questão também de assim, por que eu não fiz isso antes? É uma das frases que eu mais ouço. Né? É A uma coisa das da frases que eu terapia. mais ouço. E assim, a gente tem que ter esse processo de cura, de tratar-nos bem, porque somos nós responsáveis por tudo que acontece no dia a dia ali. Uma coisa que eu sempre falo, gente, o problema não é o outro, é você. Sempre. É, assim, volta 3 casinhas, eu sigo essa questão da doutrina e fala muito disso. Olha para você, vê o que você pode resolver. Se você resolver X coisas, aí começa a observar em volta. E aí as coisas vão fluindo e você fala assim, gente, o problema era eu. Era eu. E aí tem aquelas pessoas que falam, tem o dedo podre, né? Fala, então, o problema não é o outro. O problema é você precisa entender o teu padrão. Conhecimento é poder. Você Sim. entende o teu padrão, o que é um padrão? O padrão é a forma como o nosso cérebro entendeu que ele precisa agir para viver, para sobreviver. Então, quando eu era criança, eu vi o padrão de relacionamento dos meus pais e eu aprendi, porque eles são os meus pais, que aquilo é o correto. Sim. Então, assim, o meu cérebro falou assim, o que é um relacionamento? Aí olhou lá para os meus pais e viu, é um cara que trai, é uma mulher que está desconectada da sexualidade dela, que vive gritando. Então, isso daqui é um relacionamento. E aí a pessoa cresce com aquele padrão. Sim. Que foi construído através do neurônio espelho. Que ele constrói, ele aprende. A gente aprende assim, a gente vê e fala, é assim que faz? Tá bom, aí a gente aprende. Só que nem sempre o padrão que a gente tem dentro de casa é um padrão saudável. Isso. Ainda que sejam boas pessoas. Sim. Às vezes são pessoas maravilhosas, nossos pais, mas eles têm um padrão, por exemplo, escasso. Isso é um padrão que faz mal para o nosso caso, que a gente quer prosperar. Exatamente. Então, você precisa voltar lá e entender o padrão e falar o que daqui para mim é bom e o que daqui eu não quero levar. Isso. Isso. E aí, quando você... E como que eu percebo se eu tô indo bem ou tô indo mal? Pelas pessoas que eu atraio. Porque as pessoas que eu atraio refletem o padrão do meu cérebro. O que eu tô escolhendo? Uhum. Se você tá atraindo pessoas que estão te trapaceando, se você tá atraindo pessoas que estão te usando, te maltratando, você tem um padrão negativo, você tem um padrão ali ruim pra você. Sim. Não é as pessoas que estão erradas. Existe no mundo pessoa má e pessoa boa. Tem gente que fala, tá difícil encontrar homem bom no mundo. Existe muito homem bom no mundo, muito. Assim como existe muita mulher boa no mundo. Eu vejo, é engraçado, às vezes eu tô no set terapêutico, aí entra um rapaz, eu falei que eu vou até lançar um aplicativo de relacionamentos tântricos. Entra um rapaz, assim, bom, de valores, honesto, trabalhador, leal, bonito. Fala, Priscila, tá difícil de encontrar mulher boa. Aí, daqui a pouco, vai no outro dia, entra uma moça com o mesmo perfil. Eu falei, vou fazer a conexão. Exato. Não é que tá difícil de encontrar pessoas, é que a gente tá se fechando pro mundo. Uhum. Exatamente. Por medo, mas não é um medo racional. Às vezes, na mente, a gente quer. Eu quero um relacionamento. Só que o corpo tá como? Engatilhado. E aí, você começa a se relacionar com uma pessoa. Qualquer ameaça, o corpo já... Meu Deus. Mais um. E aí vai lá e surta. O que é o surto? É algo irracional. É totalmente irracional. É um gatilho é um instinto primitivo de proteção. Você sente que você está em perigo e que você precisa se proteger daquilo. Então, é irracional o surto. E o que o surto traz? O surto traz um conteúdo do corpo que você está carregando. Então, se eu vivo surtando, essa daí é surtada. Precisa liberar esses surtos do corpo, que em algum momento da vida dela instalou-se o trauma naquele corpo. E ela precisa liberar. Senão, não vai conseguir se relacionar. E o que a gente fala, eu vejo, né? Tenho conhecidas que
Entrou num relacionamento perfeito. E as pessoas acham que não existe. Existe. E tem que ser. Tem que ser. O natural é isso. A gente tira da base da família, sim, é o que a gente falou ali atrás. Às vezes a família não teve esse ensinamento, veio na escadinha, uma continuidade. E a gente tem que ser a pessoa que cessa isso. Sim. Né? Tipo assim, olha, meus pais tiveram um relacionamento, sei lá, abusivo, estressante e tal. Ok, é o que eles tinham para dar um pro outro. Mas eles deram amor para você. Então, pegue esse amor que você recebeu deles e transforme em amor com a outra pessoa. Porque a outra pessoa também, às vezes, de repente, recebeu amor. Então, é amor com amor. Se você for pensar na base de questão de conceito de relacionamento, não tem muito segredo. Não. É uma coisa muito simples. E aí, eu vejo hoje, tem uma amiga minha, ela tá num relacionamento maravilhoso e ela fala, gente, eu fico com medo, porque eu acho que algum momento vai dar errado. Por quê? Porque ela sempre viveu um E vai relacionamento... programando isso. Ela sempre viveu relacionamentos ruins. E eu não digo abusivo de agressão nem nada. Ruins de, tipo, tratativa, ou não ter tanto respeito, ou tanto carinho, horas de qualidade né, com a pessoa e tal. E agora ela tem isso, então o que ela está trabalhando? O psicológico dela para entender que aquilo é o certo. Aquele é o básico, aquele é o normal. É o normal. E aí entra na questão da terapia, que eu falei para ela, vai para terapia, porque você pode perder uma ótima pessoa. Ela mesmo sabotar. Exatamente. E aí que vem esse processo de autoconhecimento. Porque à medida que quanto mais você se conhece, você pode até dar umas deslizadas. Sim, somos humanos. Eu sou terapeuta tântrica agora, eu sou uma monja que faz tudo certo. Mentira, não. Tem momentos em que a gente vacila. Somos animais. Somos animais. E aí, o processo do autoconhecimento, ele é tão legal, porque assim, às vezes você faz algo instintivo, ou você trata mal, ou você fala uma palavra meio torta, e aí você desce pra consciência e você fala, putz, eu tô projetando nele aqui uma frustração, uma coisa que é minha. E aí você tem o Vishuddha aberto, a comunicação, e fala, olha, amor, me perdoa, eu projetei em você algo que não tem nada a ver com você. E aí isso cessa. Isso. E aí a pessoa sai do momento de julgamento e ela entra no momento de compreensão. Em vez do casal ficar, mas você fez isso, mas eu fiz isso porque você fez aquilo. Entra numa competição de negatividade. E aí, quando desenvolve a comunicação, o casal começa a falar, ai amor, eu tô me sentindo mal com isso que você fez. Eu me senti assim, eu não sei se é por um padrão, eu não sei se é pelo que você fez, mas eu tô me sentindo mal. Eu me senti magoada, eu me senti desrespeitada. Quando você fala como você se sente sem o acusador, a pessoa fala, putz, não foi essa a minha intenção, me perdoa. Não foi essa a minha intenção, mas eu vou me policiar para fazer diferente. Exatamente. Então, isso vai acertando o casal. E aí, esse processo de autoconhecimento traz isso, né? Você perceber, putz, eu acho que eu tô sabotando a relação aqui. Sim. Calma aí, deixa eu ir lá avisar para ele, olha... Não liga não, que eu dou uma sabotada de vez em quando. Sim. Não, e é normal. E principalmente a mulher na questão de hormônios, temos, né? Várias fases num dia. Num dia, num mês. Eu tô brincando, não, é no mês, mas eu falo pro meu companheiro, né? Eu falo, olha... Prepara o chocolate, porque... Não, e é verdade. E entra também nessa questão de quando a gente entende... que não vou falar culpa, porque culpa é uma palavra muito pesada, mas quando a gente entende que somos responsáveis por aquela situação e a gente se coloca no papel de tipo, olha, eu não gostei disso, eu não fiz isso, tal, é o que você falou, a outra pessoa, ela baixa a guarda, porque ela fala, poxa, pera, eu não queria te magoar, eu não queria fazer isso com você, então, qual que é a solução? Aí entra num consenso ali de conversas e tal. E flui. Mas tem pessoa que não consegue conversar, porque ela tá tão engatilhada no corpo, porque ela tá tão na defesa, ela tá tão arisca, sabe aquele animal arisco que fica no cantinho assim, só mordendo todo mundo? É esse, um animal machucado. A pessoa que machuca é uma pessoa machucada. Exatamente. Então a pessoa foi tão machucada, ela fica tão arisca que todo mundo que tenta chegar perto, ela ataca. A pessoa tá tentando ter uma boa intenção ali, mas ela fala, boa intenção é o caramba, essa pessoa quer me prejudicar. E ela vai lá e ataca, sai de perto de mim. Sim, que é uma defesa, na verdade. Mas aí ela não entende que isso é uma coisa do corpo.
Por mais que vá trabalhar a mente, tudo, é importantíssimo, porque antes de tratar o corpo, você precisa entender o porquê que aquilo aconteceu. Sim. Tá? A pessoa precisa organizar as caixas mentais. E entendeu? Chega com a demanda, ó, Pri, aconteceu isso, isso e isso, eu sinto que o meu corpo é assim. Aí a gente vai trabalhar os aspectos do corpo ali na sessão. Mas assim, às vezes a pessoa não consegue nem ouvir. Fala, Sundari, eu falo com ela e a pessoa não me ouve. Ela precisa primeiro liberar esses conteúdos do corpo para que ela possa entrar no ouvido. Porque enquanto você não libera do corpo, nem entra no ouvido, não vai para a consciência. Aquele termo, né? Que fala, então pelo ouvido sai pelo outro. Tipo, não contextualiza e não para poder reparar no outro ou em si próprio, né? Eu bati nessa tecla hoje do si próprio, porque a gente é responsável, sim. Eu quero te perguntar agora, o procedimento na parte mais da questão do empresarial, como que funciona para abrir uma clínica? Quais os processos? Foi fácil essa fase de empresário ali, de falar, agora eu tenho meu negócio, vou seguir essa... Até o ano passado, até o início do ano passado ali, eu não me considerava uma empresária, eu me considerava uma terapeuta autônoma. Sim. Porque eu tinha ali os meus atendimentos, as pessoas que eu atendia, uma por uma. E fazia também os cursos e tal. Tem curso livre também, os cursos em grupos livres, Sim. que são para as pessoas aprenderem assim de uma maneira mais solta, tipo, para aquelas pessoas que elas não têm conhecimento, leigas mesmo. Sim. Para elas entenderem ali desde a base. Então, eu fazia muitos cursos, assim, tinha várias turmas. Então, eu fazia muitos cursos, assim, tinha várias turmas. E aí, eu era terapeuta até então. Dado o momento, eu me conectei com o investidor, que fez um processo comigo, ele com a esposa. E eles passaram por uma transformação tão bonita na relação deles, tão profunda. E na vida empresarial dessa pessoa também. Eu gosto muito de contar desse case, porque, assim, ele veio de uma situação financeira onde ele só pagava ali trocar figurinha. Ele não tinha abundância financeira. Ele pagava os custos, tinha uma vida ok, mas, assim, não sobrava dinheiro. Sim. Era o caixa para pagar aquele mês. Ponto. À medida em que ele foi tratando os traumas, ele vinha de um trauma de castração materna muito grande. A mãe dele era esquizofrênica, era muito agressiva. E aí ele vinha dessa condição de trauma e dificuldades sexuais. Ele tinha uma questão de dificuldades sexuais grande. E aí, à medida que ele foi desenvolvendo as habilidades dele físicas, liberando conteúdos emocionais do corpo, liberando as travas, liberando toda aquela castração, aquela repressão que ele sofreu, se conectando mais profundamente de corpo, mente e alma com a esposa. A esposa também fez processo terapêutico. E assim, à medida em que ele cuidou do corpo dele, ele se desenvolveu também no empresarial. Sim. E assim, hoje em dia ele fala que assim, ele nunca ganhou tanto dinheiro na vida dele. Porque, às vezes, o que está atrapalhando a gente de ter a prosperidade é justamente a nossa trauma, a nossa dificuldade ali. Então, se ele libera o fluxo da energia, que a energia sexual é energia criativa. Se você libera esse fluxo e aprende a se alimentar e trazer para cima, você fica com tanta energia para fazer as coisas que você começa a criar um monte de coisa e começa a fazer acontecer e bola soluções. Solução precisa de criatividade. Sim. E a energia que cria energia sexual. Se você não tem libido, você não tem criatividade. Inclusive, a questão da criatividade, né? Criar. A gente cria através da energia sexual. Cria bebês através da energia sexual. Cria projetos através da energia sexual. Então, aí ele teve essa experiência tão profunda e fantástica. Ele tá muito próspero. Eu sinto muito orgulho de ter contribuído na vida dele, sabe? Sim. Deles, né? Da família como um todo. E eu acredito que esse movimento de gratidão até pelo propósito, pelo trabalho ali, foi tão grande que ele falou, não, Pri, vou investir, vou te auxiliar aí a fazer isso se tornar ainda melhor, ainda maior. Para que mais pessoas sejam atingidas por essa cura que é o Tantra.
Sim. O verdadeiro Tantra é cura e conhecimento. Sim. E aí eu tive essa grande oportunidade de ter tanto a expertise, que já era um empresário, então eu tive um mentor. Sim. E aí estou me desenvolvendo como empresária. Então tem todo esse processo que é muito mais complexo do que simplesmente entrar lá na sala, né? Sim. E simplesmente fazer a sessão. Então tem várias questões para resolver ali. E aí eu tô me desenvolvendo dentro dessa área também. Mas assim, eu tenho tido mentor, né? Tenho tido esse auxílio. Sim, e você está gostando, pelo jeito se Eu encontrou. tô. Não, eu sou apaixonada pelo meu trabalho. Assim, para mim, o dinheiro ele é muito importante, é uma ferramenta. Exato. Fundamental. E assim, eu tinha vários caminhos. Tanto arquitetura e urbanismo, quanto depois eu via fazer uma formação para ser corretora imobiliária. Fui vender um apartamento, meu primeiro apartamento que eu vendi de 1,5 milhão, já ganhei tipo 40 mil de comissão no primeiro mês. Então foi uma super oportunidade ali. Sim. Eu vi que eu me dou bem com isso também. Venda é comunicação, né? Então quando a gente desenvolve isso. E aí, tinha o Tantra. E assim, em dados momentos eu me questionei. Eu falei, caraca, mas será que eu insisto nisso? Porque existe um peso social muito grande. Sim. Das pessoas pré-julgarem e falarem, não, o terapeuta tântrico é garoto de programa. Não, tá lá e a pessoa vai ter orgasmo. Que coisa de outro mundo. E sendo que o orgasmo é como água, beber água. É uma coisa natural do corpo. Sim. Não deve ser. O que torna isso pervertido ou não é a forma como você coloca intenção e energia. Então, mas é só você vivenciando. Tem pessoas que eu dou curso e falam, Pri, é incrível. Eu tô vendo a pessoa tá em processo orgástico e eu não consigo nem ficar excitado. Porque tamanha é a beleza e a sacralidade desse momento. Você entende a energia sexual não como algo que você deve se apoderar. Exato. Mas como você deve contemplar e respeitar. É muito bonito. E aí, eu me questionei em vários momentos sobre, caraca, eu vou ficar, né, enfrentando o julgamento das pessoas, Sim. achando coisas sobre mim, falando mal de mim e tal. Não é pelo financeiro. Também tem o financeiro, que é importante, mas assim, se fosse só pelo financeiro, eu ia para outras áreas. Sim. Mas assim, o que mais me paga, em dados momentos eu paguei para trabalhar. Acredito. Eu paguei, nossa, principalmente ano passado, paguei muito para trabalhar. Mas assim, a minha maior recompensa é quando uma pessoa, assim, às vezes é uma pessoa, olha dentro dos meus olhos e fala, Pri, você mudou a minha vida. Cara, não tem assim um dinheiro. Sim. Não tem um valor que possa pagar isso. Esse sentimento de você contribuir na vida de alguém através do seu trabalho. Esse sentimento de você, de repente, mudar todo um contexto de uma família, dos filhos, e você se sentir dentro de um propósito ali. Então, assim, toda vez que isso acontece, eu falo assim, eu até me emociono, eu falo, cara, vale a pena ser taxada de muitas coisas que as pessoas não sabem, porque só eu sei as curas que acontecem aqui e só eu sei as pessoas que eu consigo ajudar, que às vezes vêm já de psicoterapia, com psicólogo, com psiquiatra, tomando remédio altíssimo para poder conter ali. E se não fossem esses profissionais, a pessoa já tinha desistido da vida. Uhum. E aí os psicoterapeutas passam para mim e falam, Pri, ajuda, atua aí na parte do corpo, porque essa pessoa... E a pessoa, às vezes, já aconteceu em 7 sessões. A pessoa vinha de um quadro de não conseguir sair para a rua, tomando medicações. Em 7 sessões, a pessoa já era outra pessoa, assim, iluminada, conectada com o corpo, com a sexualidade. Vindo de um quadro de pedofilia do próprio pai. Nossa. E assim, uma pessoa de 50 e poucos anos. E esse caso aconteceu quando ela tinha 6 para 12 anos, entre 6 e 12 anos, sofrendo abuso. A vida inteira traumatizada por esse momento. E aí, dentro de uma terapia corporal, a pessoa reviver, a pessoa renascer, a pessoa conseguir liberar, a pessoa conseguir
efetivamente perdoar. Não só perdoar na mente, no espírito. Não, perdoar, liberar a energia do corpo, a raiva, o nojo. Sim. Tem pessoas que eu coloco para fazer as práticas do Tantra. Dentro da prática, a pessoa vomita. Eu falo, põe um nojo pra fora que você sentiu desse momento e a pessoa vomita aquele nojo que ela sentiu e aquilo liberta ela pro resto da vida. É um momento. Sim. É um momento que ela passa e ela se liberta. E aí ela vai vivenciar a massagem tântrica, onde ela tem o toque da sensitive. O que é o toque da sensitive? É o toque que desperta ocitocina. É o toque que desperta, que produz o hormônio do amor. Então, o toque da massagem tântrica não é um toque para tesão. Grotesco. Não, é um toque de amor. Às vezes é um toque até maternal. Às vezes a sensação até de você estar ali tocando de uma maneira maternal, a pessoa acolhendo aquele corpo. E aí você está ali transmitindo amor através do toque, colocando essa intenção, essa energia. A gente fala até dentro do curso ali, né? Se esvazia de você. O momento de você aplicar a massagem não é o seu momento, é o momento de você ser um instrumento do divino. Sim. Onde o divino, através do seu toque, da sua mão, ele vai curar aquele corpo com amor. Tem pessoas que são tocadas com aquele sentimento de amorosidade e elas choram, elas falam assim, eu não lembro há quanto tempo que eu não sou tocado assim. Às vezes a gente vê a pessoa na velhice, ali na terceira idade, e sente muita carência do toque. Sim. E é negada a sexualidade nessa fase também. E aí a pessoa é tocada e ela fala, nossa, que coisa boa, que sentimento bom. Acolhida, né? Acolhida. O toque produz o hormônio do amor. E existe aquela frase, o amor cura. Sim. Então, se o toque produz amor, o toque cura. Exato. Então, assim, quando a gente traz esse toque, a pessoa se enche de hormônio de amor, aquele corpo se abre para se sentir amado e depois vai trabalhar a energia sexual dentro do âmbito da consciência, a pessoa vai mergulhando para dentro das sensações dela e não perverte, Sim. ela consegue unir sexo e afetividade. Ela consegue despertar o amor próprio dela e o prazer, entender que ela é a fonte do prazer. Então, ela tira todo aquele apego emocional, aquela dependência emocional. Ah, o outro, se o outro for embora, eu vou morrer porque ele é minha fonte de prazer. Não é. Quem é a tua fonte de prazer é você. E você tira aquela dependência do outro, traz de volta o teu centro de prazer, aprende a vivenciar dentro dessa energia. E aí sim, você vai estar junto com uma pessoa ali na sua relação, mas não porque você precisa dela, mas porque você transborda e ela transborda. E os dois viram uma coisa maravilhosa que expande. Quando eu tô te sugando, eu não tô somando na tua vida. E nem na própria, né? E nem na própria. Então, um casal que transmuta, um casal que expande, é um casal que tá sempre doando. É um casal que tá sempre assim, amor, você tá precisando de alguma coisa? Ah, olha, amor, me ajuda nisso daqui. Sim. E aí ajuda. Aí daqui a pouco ela vai falar, amor, que você quer uma massagem hoje? Quer um toque? Ai, amor, tô tão estressado. Nossa, foi tão difícil o dia hoje. Pode ter um dia super difícil. Você chega em casa, recebe um carinho, recebe amor, você fala, eu enfrento qualquer coisa. Te dá força para poder viver os dias. Se você tem um parceiro, uma parceira, ou em família, a questão da família, o dia fica mais leve. Fica tudo mais leve. Não, eu percebo, você fala com os olhos brilhando e assim, você se emociona porque você traz a cura para pessoas. Então, assim, quando a gente faz o bem, é o que você falou, dinheiro a gente precisa, né? Somos uma sociedade, mas quando a gente traz, além da questão de remuneração, sei lá, para um funcionário, um prestador, a cura também para as outras pessoas. Não tem como não ter esse amor, não ter essa emoção. Eu, assim, eu fiquei encantada, de verdade. O tanto de coisa que você trouxe aqui para trazer, além da informação mesmo, do sentido da pessoa, olha, não sabia que era assim, eu não sabia que tinha essa opção, a correta, sabe? Uhum. De trazer, de repente, uma nova experiência para alguém e falar assim, por que não?
né? Exato. Desconstruir todos esses tabus, Sim. essa perversão da sexualidade. Exatamente. O que me fazia, me bloqueava para ter uma experiência com uma terapeuta mulher, era que eu estava pervertendo a minha sexualidade. Exatamente. Que eu visitava a minha sexualidade na minha mente, Sim. como algo mental. E o Tantra traz a sexualidade para o físico, não é mental. Não, e além de tudo, você consegue ter o entendimento, né? Passar essa informação, que é o que eu trouxe aqui, é justamente para você passar essa informação, ter o seu lado como empreendedora. Eu quero, assim, te parabenizar, que você tenha tido essa oportunidade através de uma pessoa que você trouxe a cura ali, que seu negócio prospere muito. Eu acho que, eu sempre falo, né? Essa coisa de bater na tecla de terapia, atendimento, cura. A gente tem que ouvir as pessoas, a gente tem que falar o que a gente sente. É difícil, às vezes a gente, né, se recua ali, se fecha para o mundo, como você mesmo disse. Mas tem que ter essa liberdade, essa libertação para termos mais pessoas saudáveis, felizes e, como se diz, correr menos risco na rua, né? Porque você pode pegar uma pessoa estressada ali. E o normal não é ser estressado. Não. O normal não é ser sobrecarregado. O normal não é ter uma família desconexa. O normal é ser feliz, é ter prazer, é ter sexo no relacionamento. No mínimo ali umas 3 vezes por semana. Aí o cara fala assim, ó, tá vendo, amor? 3 vezes por semana. Só que se a mulher não tá conectada com a sexualidade dela, precisa entender o porquê. Exato. Às vezes o sexo não dá bom. Não, e os dois se conectando, conversando, tendo esse entendimento de tipo, onde podemos melhorar, e procurar, né, a terapia, que eu falo, a terapia, no caso, o psicólogo, o psiquiatra, e aí ter o acompanhamento junto com a tântrica. Isso traz o resultado para esse casal na família, com os filhos, com a empresa, com o negócio, seja qual for. E com si próprio, né? Ter aquela vida. Nós somos filhos de Deus e somos filhos para ser abundante. Para ser Deus abundante. não fez a gente para viver na escassez, no sofrimento. Não, a gente veio aqui sim para passar algumas coisas que são nossas pendências. Mas o teste ali é justamente se você passa pelas pendências, agradecendo, sendo grato, Isso independente da dificuldade, e é o prazer. É. Quando você está em gratidão, você está em prazer. Exatamente, o aprendizado. E assim, eu até falo isso assim dentro das minhas palestras, né? Que quando, tipo, se você busca um paraíso, vamos falar de frequência. Sim. Frequência é uma coisa assim. Se você tem uma frequência de uma rádio sertaneja, você vai entrar na frequência da rádio sertaneja e você só vai ouvir sertanejo. Exatamente. Certo? Então, se eu quero entrar numa frequência do paraíso, eu tenho que viver uma vida paradisíaca. Como que eu vou estar numa frequência de sofrimento aqui e achar que depois de desencarnar eu vou para o paraíso? Não há essa possibilidade. Porque são frequências opostas. Então, se eu tô aqui, eu tô em sofrimento, eu tô com a minha energia densa, mas alguém vai me salvar lá. Não. Então, assim, se eu quero entrar numa frequência de uma vida paradisíaca, de uma vida boa, eu preciso aproveitar minha experiência aqui na Terra. Evoluir aqui. Para quando chegar o momento de eu desencarnar, de eu passar para o outro lado. Isso. Eu estar bem, eu ter perdoado as pessoas, eu estar feliz, eu ter sido uma pessoa boa, eu não ter trazido karmas de ter trapaceado, de ter mentido, de ter feito mal para os outros, porque tudo volta. Então, eu preciso estar bem. Sim. Se eu tô bem comigo, tô em paz, deito a minha cabecinha no travesseiro, tô orgástica, tô conectada com meu parceiro, eu tô no céu. É isso aí. A relação tá no céu, uma relação saudável, gostosa, orgástica, com cumplicidade, é o paraíso. É isso. Filhos amados, filhos nutridos de amor, de toque, de contato. É o paraíso. Então, se eu quero alcançar o reino dos céus, primeiro, viva uma vida paradisíaca. Não tem como você estar em sofrimento aqui e achar que você vai do outro lado, você vai estar no paraíso. Não vai.
É sobre isso. Quem pegou a dica, pegou a dica. Quem não pegou, nós vamos deixar as informações aqui na descrição. Procurem, né? De repente, para ser um terapeuta ou para ser um paciente. Eu super aconselho que façam terapias. Sempre, sempre, sempre. Gente, a gente precisa ter esse cuidado da mente, do corpo, do espiritual. É um equilíbrio, né? Uns sobem, outros descem, mas tem que manter ali uma linha. Eu quero te agradecer, de verdade, que papo, Gente, eu adoro esse papo de energia, eu sempre falo aqui que eu acredito em energia, eu acredito em sentimentos, eu acredito que tudo tá propício ali, sabe? Se você procurar, tentar pelo menos, né? Eu acho que a gente sabe que tem um sentido da dificuldade em alguns momentos, mas pelo menos tem a energia de eu vou tentar, né? Eu acho que é isso. E eu acho que é isso que você traz no seu espaço terapêutico, na vida das pessoas que você atende ou que você dá o curso. E eu quero te agradecer de verdade. E Eu agradeço. Nossa, eu que agradeço essa oportunidade também. É uma honra estar aqui. Cada pessoa que a gente atingir com esse vídeo, uma pessoa que virar uma chave, exato. isso já me abastece de propósito, de felicidade, sabe? Então, é uma grande oportunidade poder trazer esse conhecimento que eu não tinha e que mudou a minha vida ao passo que eu fui entendendo. Trazer clareza, porque eu acredito que a verdade liberta. Exatamente. Então, conhece a verdade, que a verdade vai te libertar. E a verdade sobre quem? Sobre o outro? Sobre o universo? Não, a verdade sobre mim. E onde que eu vou achar essa verdade? Me buscando, como é que é meu pé? Como é que eu sinto? Como é que é minhas emoções? Como que é os meus hormônios? Como é que é a minha cabeça? Então, conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses, né? Então, é uma honra estar aqui. Isso ressoa cada vez mais a minha missão, que eu sinto como uma missão. Sim. De tirar a perversão da sexualidade, tirar o mal, o feio, o errado, o pecaminoso e colocar divindade, colocar amor, colocar prazer, colocar, sabe, tudo que tem de melhor, cura dos melhores sentimentos nessa energia criativa, criadora, sagrada, maravilhosa, que é a energia sexual. Então, é uma grande honra estar aqui e muito obrigada também a todos que assistiram. Vamos ressoar essa semente de cura, de alegria, de amor. É isso. Obrigada mais uma vez. E você, até a próxima.